E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, finalmente, eu preparei um vídeo completinho para vocês entenderem de uma vez por todas tudo sobre as super clareadoras. Um item que pode acabar se tornando extremamente essencial durante a sua saga ruiva e que eu sempre cito aqui nos meus vídeos. Então, como eu vejo que vocês têm muitas dúvidas, decidi separar tudo que eu tenho para contar para vocês sobre esse produto, como funciona, qual o objetivo, enfim. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de me deixar o like agora no início para não se esquecer, de se inscrever aqui no meu canal, de ativar o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos que eu for liberando por aqui e, obviamente, de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Lembrando que eu sou especialista em ruivos e faço consultorias personalizadas através do meu Instagram. Caso você queira mais informações sobre esse atendimento, é só me chamar lá na DM, pedindo por informações, e aí eu te mando um textinho explicativo, falando sobre valores, como funciona, enfim. Então é isso, gente, sem mais delongas, bora lá que hoje eu vou te contar tudo sobre as super clareadoras. Primeiramente, a gente tem que entender o que é esse produto. Nada mais são do que tintas reforçadoras de clareamento que podem auxiliar em diversos processos durante a nossa saga, como transição, correção e clareamento do ruivo. Ou seja, em qualquer um desses processos, ela pode ser necessária e pode te auxiliar muito também neles. A potência desse produto vai variar totalmente de acordo com a tecnologia da marca. Então, tem marcas que têm super clareadoras extremamente potentes, já vou falar um pouquinho melhor sobre isso. E já tem marcas que têm super clareadoras mais fracas, mas que ainda assim se adequam para alguns objetivos. Então, como varia de marca para marca, a gente consegue abrir o tom do cabelo de 3 a 6 tons com esse produto. E em alguns casos até mais que isso, tá? Dependendo da estrutura do cabelo, do histórico de químicas. Os alisamentos, por exemplo, eles influenciam bastante no clareamento, então mesmo com uma coloração bem potente, ele pode influenciar fazendo com que o seu cabelo não abra tanto, ou seja, que não chegue aí nessa abertura de 6, 7 tons, mas ainda assim com uma boa marca você consegue um bom clareamento. Tá, mas qual a diferença da super clareadora para uma descoloração então? Com certeza a maior diferença está na formulação do produto. Então ela foi feita para clarear o seu cabelo sem danificar como uma descoloração, ao mesmo tempo em que abre de maneira uniforme e também enquanto você pode dosar o clareamento. Quem já fez descoloração, loiro e tudo mais, sabe que o processo de clareamento com a descoloração ele é muito rápido. Às vezes você assim pisca o olho e já clareou. No caso da super clareadora, a gente consegue dosar esse clareamento, porque às vezes você só quer abrir um tom do cabelo, não 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então com a super clareadora você consegue fazer isso, por isso que eu indico muito para correção de cabelo. Às vezes ficou uma manchinha no seu cabelo ali que tem uma diferença de um tom só, e com uma descoloração você provavelmente acabaria manchando mais o seu cabelo, ou seja, abrindo aquela mancha e no fim deixando todo o restante escuro, enfim. Então com a super clareadora a gente consegue dosar sim esse clareamento, caso o seu objetivo seja clarear pouquinho mesmo. Ainda falando sobre as diferenças com relação à descoloração, eu queria frisar mais uma vez, porque sempre tem umas desavisadas que comentam aqui: ai, mas abrir com a super clareadora também é descoloração. Quando nós, especialistas em ruivos, nos referimos à descoloração, estamos falando do processo de clareamento do cabelo com pó descolorante e OX. E não só isso, mas também o processo com esses produtos que deixam os fios despigmentados, ou seja, loiros. Quem já é velha de guerra no assunto de ruivo sabe que a descoloração é extremamente prejudicial para a fixação do ruivo no seu cabelo e também a manutenção da saúde do fio. Então por isso que é importante optar por um produto que, além de ter mais tecnologia, vai abrir o seu cabelo de maneira que você consiga dosar esse clareamento e não deixar os fios loiros, porque vai prejudicar muito a fixação do tom e geralmente em bases descoloridas é mais difícil a gente conseguir um tom mais escuro de ruivo e também mais natural, já que a retenção fica muito prejudicada e diferente do seu cabelo natural. Outra coisa muito legal no uso da super clareadora é que algumas variações têm nuances diferentes. Então você consegue, por exemplo, com uma super clareadora que tem nuance cinza, clarear enquanto neutraliza o tom, ou você pode acrescentar alguns pigmentos. Por exemplo, tem super clareadora que tem o pigmento dourado, o pigmento bege, e aí o tom já abre muito lindo. Então ela é muito versátil porque você consegue utilizar ela para apenas abrir o seu cabelo e manter as nuances. Nesses casos a gente não tem nenhuma nuance na numeração. Na Igora, por exemplo, essa seria a 12.0, na Keone a 2
2000 ou 1000, 1500, ou seja, aquela super clareadora que vai abrir o seu cabelo mantendo exatamente as nuances que você já tem, nem acrescentando e nem tirando. E aí já temos as super clareadoras que tem algumas nuances diferentes. Já eu vou citar tudo certinho pra vocês e dar algumas indicações aqui das que eu gosto. Como eu comentei com vocês no início da explicação, justamente por conta da tecnologia presente nesses produtos, a gente consegue preservar 1000 vezes mais a estrutura do cabelo. Obviamente que é uma química assim como qualquer outra, então você precisa aprender a lidar com ela antes de utilizar. Precisa estudar sim sobre o assunto, utilizar marcas de boa qualidade e utilizar o produto corretamente. Aí dessa forma você vai conseguir abrir o seu cabelo, corrigir ou fazer a transição para o ruivo, tudo isso sem danificar a estrutura do cabelo e sem, obviamente, deixar ele super loiro. Por isso que quando eu falo pra vocês que é essencial estudar sobre a parte teórica do ruivo, vocês falam, ai Gi, mas você só fala sobre isso. Porque, gente, isso é a base de tudo. Tudo mesmo, vai influenciar em como você vai utilizar qualquer produto. Inclusive é por isso que eu sempre indico pra vocês o meu e-book Manual da Raposinha, onde eu te ensino várias coisas importantes sobre o universo ruivo, como clarear, como escurecer, como corrigir manchas, como corrigir raiz mais escura, raiz mais clara. Te ensino também sobre colorimetria, fundo de clareamento, volumagem de OX, como criar misturinhas, como entender as numerações da coloração e muito mais. Deixei inclusive alguns outros tópicos que ele aborda aqui no box de informações, juntamente com um link pra vocês adquirirem. Tá, mas como que eu faço pra utilizar essa super clareadora? Qual AX eu uso? Em qual proporção? Gente, tudo isso é muito relativo. Lembrando que na super clareadora, pra ela ter ação de clareamento, geralmente a gente só consegue utilizando a OX de 30 e 40 volumes. Por isso que é muito importante avaliar o seu cabelo, o quanto você quer clarear, qual marca você vai usar, porque como eu comentei, a potência muda bastante sim. Então você consegue clarear muito ou pouco, vai depender. Já com relação à proporção, varia muito mesmo de acordo com as marcas e dentro delas também, porque na Igora, por exemplo, a gente tem a base 10 e a base 12 de super clareadora. Na base 12 a gente utiliza a proporção de 1:2 de OX e no caso da base 10, 1:1. Na Keone é a mesma coisa, algumas têm a proporção de 1:2, outras de 1:1. Na embalagem já vem avisando pra vocês tudo certinho, então é muito fácil de você acabar se encontrando, você só precisa realmente entender o quanto você quer clarear, avaliar todo o contexto do seu cabelo atual e também o seu objetivo, e aí você vai conseguir dosar melhor essa questão de qual AX usar, qual tempo de pausa fazer, porque o tempo de pausa também vai depender do seu objetivo e do seu cabelo atual, se tem alisamento, se não tem. Por isso que em todos os casos eu sempre indico pra vocês o teste de mecha. É nesse ponto que você vai conseguir definir o tempo de pausa e entender se a volumagem de AX que você escolheu é de fato a correta ou se é muito fraca ou muito potente pro seu objetivo. Inclusive, como as super clareadoras têm uma tecnologia para equalizar o tom, ou seja, abrir uniformemente, geralmente aquelas meninas que querem um tom extremamente claro, tipo um Strawberry Blonde, elas utilizam apenas a super clareadora, porque o fundo de clareamento natural dela já dá aquela cargazinha de cobre que ela precisa para ter um ruivo Strawberry, por exemplo. Inclusive, a gente tem super clareadoras tão potentes que são até mesmo utilizadas em salão por especialistas em loiros para fazer as mechas. Mais um ponto extremamente positivo, porque a gente consegue sim fazer mechas também sem danificar tanto quanto uma descoloração, justamente pela composição. Não é só a abertura que danifica os fios, mas também a composição do produto. Por que vocês acham que uma super clareadora da Igor, por exemplo, custa R$40, da Keone 60 ou até mesmo 120 e um pó descolorante custa 10? Entende? Faz diferença, gente, até porque o produto vai ser tão caro quanto o investimento que a marca fez nele. E como vocês já sabem, eu tenho as minhas 3 marcas queridinhas que eu sempre indico aqui no meu canal, que de preferência eu acabo utilizando nas minhas consultorias, que é a Keone, Igora e Cadiveu, que já está inclusive na ordem de preferência que eu tenho pelas super clareadoras. Lembrando que quanto maior o número da super clareadora, mais potente ela é. Na Keone, por exemplo, a gente tem a 1000, 1500, 2000 e 3000. Sendo a 2000 e a 3000 as mais potentes. A 2000 já faz milagre até em cabelo que tem coloração preta, né, dependendo do histórico capilar, se não tiver alisamento, enfim, ela é muito, muito potente. Indico em várias consultorias onde a gente tem um tom mais resistente, ou naqueles casos em que eu quero uma abertura de tom maior. A 3000, gente, ela é surreal, assim, o pessoal usa em salão pra fazer loiro platinado, sabe? E inclusive ela é uma excelente opção também pra quem quer tirar o preto do cabelo sem descoloração, justamente porque ela tem um poder de clareamento altíssimo. Não indico em casos de cabelos que não tenham preto.
preto, tá bom? Porque ela é extremamente potente. Mas, como eu comentei, é uma química como qualquer outra, e apesar de ter tecnologia para preservar mais os fios, você precisa sempre considerar a saúde atual do seu cabelo e também a necessidade dos seus fios para você conseguir abrir sem danificar. Porque sim, gente, qualquer super clareador, até mesmo da Keone, pode danificar os seus fios se você não usar corretamente e não levar em consideração a saúde do seu fio atual, no caso, né? Mas eu falo sobre isso de usar corretamente também, porque você pode ter um cabelo saudável e acabar danificando somente por usar de maneira errada. Usar uma OX de volumagem maior do que o necessário, deixar um tempo de pausa extremamente excessivo sem necessidade, enfim. Na Igor a gente tem muitas opções dentro da base 10 e da base 12, mas eu vou contar pra vocês as minhas favoritas. A 12.0, que é neutra, ou seja, você consegue utilizar ela pra abrir o seu cabelo sem acrescentar e nem tirar nenhuma nuance. A 12.1 e 12.11, que são perfeitas para abrir neutralizando o cabelo. A 12.4, que tem essa carga de bege, inclusive para quem vai fazer a transição pro ruivo, gente, essa abertura é perfeita. Na base 10 a gente tem a 10.0, a 10.4 e a 10.1. E por que a Cadiveu tá em último lugar? Gente, porque de todas eu acho ela a menos potente. Mas é óbvio que você tem que ajustar ao seu objetivo. Se você só quer clarear um pouquinho e o seu cabelo não é resistente, ela vai ser ótima e tá tudo bem. Nela a gente tem a 12.11, a 12.89, a 0.00, a 11.11, a 11.02 e muito mais. Lembrando que Igora e Cadiveu, assim como outras marcas mais em conta, geralmente não se dão tão bem na hora de clarear, mesmo com um OX de 40 volumes e na base mais clara, em bases que tem muita carga de alisamento ou de coloração mais escura. O clareamento fica bem prejudicado porque elas não têm uma tecnologia tão avançada ao ponto de conseguir ultrapassar essas barreiras, entende? Então, assim, às vezes pode ser que mesmo você usando a 12 com OX de 40 volumes, ainda assim você vai conseguir abrir no máximo 2 tons. Então, por isso que precisa alinhar certinho esse histórico capilar com a potência da super clareadora. Mais dica, né? Se você tem um cabelo extremamente resistente, coloração extremamente escura, não necessariamente preta, mas um ruivo mais escuro, e tem alisamento, eu já indicaria a linha 2000 da Keone. Falei dessas 3 marcas, mas geralmente você encontra a super clareadora em todas elas. O que você precisa entender é sempre que, obviamente, quanto mais barata, menor investimento a gente teve em tecnologia para aquele produto abrir de maneira saudável no seu cabelo e bonita também. Claro que ainda assim vai ser melhor que uma descoloração, independente da marca, mas precisa ter esses cuidados. E por fim, uma dúvida que vocês têm bastante. Eu utilizo ou não utilizo a super clareadora na raiz? E se eu utilizar só no comprimento? No retoque eu vou ter que utilizar na raiz? Gente, em 99% dos casos a gente não utiliza a super clareadora na raiz. Somente naqueles casos em que eu comentei com vocês que algumas meninas usam, por exemplo, a 12.0 da Igora para fazer a transição pro ruivo, mas não só para isso. Para realmente ter um tom Strawberry Blonde ali na altura de um 10, por exemplo. Então, nesses casos, as meninas utilizam sim a super clareadora na raiz, mas geralmente com OX de 20 volumes ou 30 no máximo. E olha que o cabelo tem que ser muito resistente para ter que aplicar com OX de 30 na raiz. Ou a gente utiliza na raiz caso a pessoa tenha preto nela também. Então são casos bem específicos, mas como eu disse, na maioria dos casos você não precisa aplicar, tá bom? Aplica somente no comprimento, pulando 1,5 dedo da raiz, e na raiz mesmo você utiliza apenas coloração. Porque como eu já expliquei várias vezes pra vocês, o nosso couro cabeludo, ele é extremamente quente por conta da circulação sanguínea. Então apenas com coloração a gente consegue um clareamento assim, ó, muito potente, o que geralmente já é o suficiente para igualar com o seu comprimento mais claro após a super clareadora. Por isso que eu sempre indico para vocês, em qualquer etapa, faça o teste de mecha. Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre as super clareadoras. Já quero saber a opinião de vocês sobre esse produto, se já usaram, se ficaram com vontade de testar, me contem aqui nos comentários, bora interagir um pouquinho. Não se esqueçam de adquirir o meu e-book no box de informações e de deixar o seu like para valorizar esse conteúdo que eu preparei para vocês com muito carinho. Se inscrevam aqui no meu canal, ativem o sininho para receber as notificações de todos os meus vídeos. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.